Então, eu quero chamar para compor o palco a Silvia Lignon Carneiro, mestre em Educação, diretora e fundadora da Escola Amigos do Verde e do Instituto Sementes ao Vento. E a Silvia também é autora do livro Escola Amigos do Verde, Resiliência, Amorosidade e Ciência para a Sustentabilidade. Luciane Mendonça, médica, psiquiatra, terapeuta de família, com especialização em psicologia transpessoal. Rodrigo Cibes Fontana, é geólogo, desenvolvedor do projeto Laboratórios de Inteligência do Ambiente Urbano, o LIAU, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e autor do projeto Itinerários Geológicos de Porto Alegre. E Jaqueline Lessa, que é coordenadora de Educação Ambiental da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Porto Alegre, a SMAM, e autora do livro Trilhando os Parques de Porto Alegre, Educação Ambiental, Interpretar e Sensibilizar para Transformar. E mãe da Escola Amigos do Verde. E a Laís, para completar, né, a Laís Fleury, a diretora do projeto Criança Natureza. Então, eu vou anunciar, agora quem inicia falando, nós fizemos umas chamadas, né, nas redes sociais com falas dos palestrantes. Então, eu vou anunciar o palestrante que fez essa fala, pode levantar para iniciar a sua fala. Quando criança, lembro de correr para sentir o vento e me sentir voando. Ainda faço isso. E é nesse mundo de multiconexões que, na simplicidade, nos sentimos natureza, vivos e plenos. Eu acho que eu vou falar de pé, tá? Porque eu me sinto mais energizada falando de pé. Ai, aqui. Jaúdio. Jaúdio é a saudação guarani para dizer que o sol nasce a cada dia para nos acordar. E ele está sempre ali, sempre nos acordando. Então, é um momento muito emocionante estar aqui falando de um assunto, de um tema tão importante e que permeia a minha vida desde que eu... Nossa, desde sempre, eu acho. E por isso, Amigos do Verde, e por isso essa caminhada que a gente faz aqui dentro desse espaço sagrado. Mas eu queria, antes de mais nada, primeiro, que eu não posso esquecer, agradecer a pessoa que fez toda a organização desse evento, que é a Marcinha. Quero que ela suba aqui. Uma super palmas para ela, que ela foi incansável. Quer falar um pouquinho? Foi muito especial. Teve muitas pessoas envolvidas, a Jordana, a Jaque, depois ela vai contar a parte dela também, a Marília, a Paula, a Luana, da imprensa, várias pessoas, várias mães, vários parceiros, mas a Marcinha que fez a coordenação, então ela precisava de um agrado especial, assim. A Paula, também, do Face. Vocês sabem que esse é um assunto para nós muito sério, né? E essa oportunidade hoje para nós é algo que vem reforçar, e eu acredito, como a Thaís disse, que vocês que estão aqui têm certeza que isso é algo que mexe com vocês, e a gente sabe o quanto, nesse momento, a gente precisa discutir esse assunto e espalhar e ressoar
esse assunto por aí. Eu sempre acreditei de que, para a gente ter essa conexão com a natureza e trazer e transformar as nossas crianças em pessoas conscientes, talvez ecológicos, cientistas, pesquisadores, ou simplesmente que desfrutem a natureza, a gente precisa, desde cedo, proporcionar esse contato, proporcionar esse desfrutar, esse benefício. Então, por isso eu acredito que a escola tem um papel, assim como a família, muito importante de oportunizar esses momentos. Eu ando por aí fazendo formações e fazendo palestras, e eu sei que muitas vezes as professoras falam: mas é muito difícil, a escola não tem uma árvore só. Eu acho que a gente precisa mudar isso. A gente tem que, então, quebrar o cimento, plantar uma árvore, fazer uma horta, sair por aí, sair a passear, olhar as árvores que estão no entorno da escola, mas não pode ter nenhuma desculpa para a gente não se aproximar e não fazer essa conexão. Eu acredito que esse livro do Richard Louv, que eu tive a oportunidade de conhecê-lo em 2010, quando eu estava passando um tempo na Califórnia, e eu fui numa palestra do Capra, do Fritjof Capra, e acabei assistindo a palestra dele, comprei o livro para a Luna, o livro em inglês, e agora, para minha alegria, o Instituto Alana traduziu o livro, né, e está com esse projeto tão importante. Eu acredito que essa pesquisa, as inúmeras pesquisas que o livro traz, nos trazem um apoio, um suporte, para que a gente possa cada vez mais acreditar nisso. A gente tem inúmeras pesquisas ali, com crianças, com adultos, com idosos, com pessoas com diferentes tipos de doenças, inclusive, mentais, espirituais, enfim, físicas, e que a natureza vem colaborando. Ele fala no livro sobre transtorno de déficit de natureza. A gente hoje fala tanto em transtorno de déficit de atenção. Ele fala no transtorno de déficit de natureza, que ainda não é uma doença, escrita lá na listagem das doenças, né? Mas que, quem sabe, um dia não vai ser, e não tão longe. Assim como a gente sabe que vem mudando essa listagem, né? Por exemplo, a gente sabe que não sei, alguns anos atrás, a questão da homossexualidade, por exemplo, estava na listagem e foi, né, absurdamente, né, graças a Deus, foi transformado, retirado. Então, a gente sabe que, quem sabe, daqui a não tão pouco tempo, isso pode se transformar numa doença. Hoje, o que a gente pode ter certeza é que ela beneficia. Tem pesquisa falando sobre, por exemplo, presidiários que têm uma janela na cela para uma área verde, e outros que não, para um pátio de cimento. Eles ficam doentes 24% menos que os que não têm essa possibilidade do verde. Ou pessoas que fizeram cirurgias e estão em processo de recuperação, de alta no hospital, aqueles que estão em janelas que têm o verde, eles também fazem uma recuperação e uma alta muito mais rápida. Ou pessoas estressadas que, simplesmente, em alguns minutos, olhando um vídeo ou um quadro de natureza, diminui o batimento cardíaco. Então, são inúmeras pesquisas. Está na hora de a gente realmente acreditar nisso e transformar os nossos espaços, e transformar o nosso comportamento. A gente sabe que, às vezes, é mais fácil ir para um shopping, a princípio é mais seguro, mas acho que isso deve ser refletido. A gente está num sistema econômico que nos empurra para o consumismo, que nos empurra para a inconsciência. Até que ponto a gente realmente precisa se dar conta que, a partir do momento que a gente está conectado conosco e a gente perceber, a gente vê a questão indígena, por exemplo, eles sabem muito bem o que eles vão fazer a cada dia, eles percebem a natureza. A gente poder sentir o que o nosso corpo, nossas emoções, a cada dia estão pedindo. Essa conexão a gente pode exercitar conosco e com as nossas crianças, os nossos jovens.
o uso, né, da tecnologia realmente assim não está ajudando. Hoje também tem pesquisas provando do quanto a tecnologia e esse mundo virtual tem nos afastado da nossa essência, do nosso ser. Se a gente parar um minuto e pensar em que momentos a gente se sentiu pleno e feliz. Se a gente parar e pensar, cada um de nós aqui. Que momentos a gente consegue se sentir em harmonia e feliz? Ou lembrar de algo da nossa infância, ou de algum tempo atrás, enfim. Provavelmente, esses momentos vão ser conectados na natureza, né? É onde a gente se sente em plenitude. Eu acredito que, entrando um pouquinho mais na questão da escola, né, que seria o meu momento aqui agora, eu acho que sim, é muito possível a gente estar na natureza com os alunos. A gente sabe que o processo de aprendizagem ele é global, ele não é basicamente cognitivo. E, então, estar na natureza vai trazer uma aprendizagem com muito mais significado, porque as crianças vão estar mais inteiras, mais integrais nesse momento. E talvez seja o momento de a gente pensar nessa educação experimental, que se contrapõe a uma educação virtual, mas é a partir desse toque, dessa relação, que a gente pode transformar as pessoas em grandes ecologistas, cientistas e pesquisadores. No livro conta algumas pessoas que hoje famosos, né, alguns que já morreram, como que eles se conectaram inicialmente na natureza para depois se tornar. E aí tem uma parte que fala do Thomas Edison, né, o cara da lâmpada, todo mundo sabe. Então, encontraram Thomas Edison num lugar sentado nos ovos de ganso com feno em cima de, e ele sentado. E ele não queria sair dali. Mas por quê? Enfim, porque ele tinha visto a galinha botando ovos e ele queria fazer a mesma coisa com os ovos de ganso, só que ele sentado no feno. Foi uma experiência, certo? E assim vai, né? Eu lembro do Fred, por exemplo. E as crianças, a gente sabe que aqui a gente tem muitas lagartas, né? Tem muitas borboletas e muitas lagartas. A gente tem aquele mito de que ela queima. Então, as crianças fazendo uma experiência, molhando as lagartas num balde de brinquedo e colocando as lagartas no corpo. Isso há muitos anos. Tá? O Fred hoje tem 34 anos, né? Ele devia ter uns 5, 6 anos. Fazendo essa experiência, e eles descobriram que a lagarta não queimava. E aí, bom, foi a festa, porque todo mundo andava com lagarta por todo o corpo, enfim, e tocando, e as mães apavoradas, porque a gente tem aquele medo, né? A mesma coisa do louva-a-Deus, a gente tem medo que o louva-a-Deus é venenoso, é isso, né? E não tem nada de venenoso. Quantos louva-a-Deus foram mortos por conta desse mito do louva-a-Deus ser venenoso? Inclusive, uma vez eu estava numa palestra, numa formação do lado de Santa Cruz, de Vera Cruz, e contei, isso faz muitos anos, e elas, mas como? Daí eu falei, bom, provavelmente quem criou esse mito deve ter sido a Bayer, com o objetivo de vender fertilizantes, porque, claro, né, matando os louva-a-Deus, a gente está quebrando uma cadeia, e, obviamente, né, nada contra a Bayer, mas, enfim, acho que a gente tem que pensar dessa forma, né, o que realmente faz parte desse ciclo e que a gente pode aproveitar. Aqui na escola, tem coisas assim muito interessantes, como essa questão da lagarta, como o fato de, por exemplo, diariamente eles levarem as cascas para a composteira. Isso é algo... A composteira é um laboratório vivo. É muito mais importante que qualquer super laboratório com muita tecnologia. Numa composteira, quando eles mexem na composteira, eles estão vendo muitas coisas. Eles estão todos os dias colocando aquela casca, eles estão virando, eles estão vendo o sabiá que está indo ali pegar uma minhoca. Como uma vez a gente estava brincando, o professor de agroecologia, o Samir, na época,
e as crianças peneirando, e os sabiás todos na volta, e as crianças peneirando o humus. E aí eu pensei, acho que vou fazer uma experiência. Peguei uma minhoca e joguei para cima. O que aconteceu? O sabiá pegou no ar a minhoca. Vocês acreditam nisso? São pequenas coisas que nos trazem essa conexão. E a gente pode estar conectado, a gente pode estar todo dia se deliciando e desfrutando disso. Por que a gente tem que ver isso via uma tela, né? Por que a gente não pode nós experimentarmos? Então, eu acho que a gente tem essa missão de trazer essa educação experimental para dentro da escola, ou para dentro da nossa família. Como, por exemplo, uma borboleta que está que não está muito bem, e que a gente pode colocar um pratinho com água, se quiser um pouquinho de mascavo junto, e ela ir ali e ela tomar aquela água e a anteninha dela, não sou bióloga, tá? Só sou aqui está a Jaque para explicar, mas que ela vira aquela anteninha e suga a água pela anteninha. São pequenas coisas que nos deliciam e que nos tornam conectados. Uma vez, há uns 25 anos atrás, a escola estava iniciando. Eu tive a oportunidade de apresentar o trabalho num congresso de agroecologia em Ibirubá, que é no interior do Rio Grande do Sul. E aí eu pude, na hora do almoço, conversar com o Lutzenberg. E ele, na época, claro, faleceu agora, mas na época ele tinha uma luta muito forte, a questão da poluição, da Borregar, hoje Riocel, e não é mais Riocel. E eu consegui expressar para ele que era um momento que a gente vivia muito a questão ecológica, a HPAN, um movimento ecológico muito forte aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E eu disse, a nossa missão, enquanto amigos do Verde, acho que talvez na época até amiguinhos, porque recém estava iniciando a escola, era mostrar essa conexão com as crianças, é deixar as crianças subindo nas árvores, sentindo essa energia, se sentindo natureza, que era dessa forma que eu acreditava que o nosso papel de ecologista iria acontecer. E talvez naquela época eu nem tivesse a dimensão que eu tenho hoje disso. Na época eu supunha talvez isso, mas hoje eu tenho total certeza. Hoje a gente tem aqui na escola ex-alunos, que são pais, que são pessoas que trabalham aqui, e a gente vê o resultado dessa conexão, né? Nos nossos filhos, nos nossos alunos, colegas, hoje pais, esse resultado tão bonito. Então, acho que, eu não sei como é que está o meu tempo aí, para mim poder encerrar. Já deu? Tá bom. Então, pessoal, depois a gente continua nas perguntas, certo? Então, eu passo agora para a nossa MC, ou continua? Obrigada, Silvia. Complementando a fala da Silvia, né? Uma dica que a gente faz muito aqui: abracem as árvores, né? Estão tristes, estão felizes, estão estressados, abracem as árvores. As crianças fazem direto, e nós também.